Bom dia, irmãos, amigos, em nome de Jesus. Nesta manhã eu queria fazer um devocional com vocês, compartilhar algumas coisas da parte de Deus. Umas coisas, não muita coisa, mas coisas que são importantes, coisas que são realmente dignas de meditar, de pensar, de ver e rever, para nós como cristãos, para nós como igreja, para nós como crentes em Cristo Jesus, para nós crentes na palavra de Deus, Irmãos, estamos vivendo tempos muito complicados, na vida da igreja, tempos muito realmente relevantes para a humanidade. Estamos vivendo tempo de mudanças, mesmo que a gente não consiga ver ou enxergar. Estamos vivendo tempos de mudanças, de mudanças estão acontecendo no mundo, estão acontecendo aqui no Brasil, E você e eu, como filhos de Deus, como cristãos, temos que estar preparados, com os olhos abertos, com os olhos espirituais. Quando eu falo que temos que estar com os olhos abertos e com os ouvidos abertos, eu estou falando dos nossos membros espirituais, nossos sentidos espirituais. Por quê, irmãos? Porque coisas vão acontecer, mudanças vão acontecer, mudanças realmente extremas, mudanças, não sei se radicais, mas vão acontecer mudanças em muitos lugares do mundo, e Brasil não é a exceção. Aliás, aqui no Brasil acontecerão coisas terríveis, Eu tenho falado, tenho conversado, tenho transmitido sem medo nenhum nas minhas lives, vídeos, que realmente a tendência enquanto ao político, enquanto ao social, é piorar aqui no Brasil. A tendência enquanto ao religioso, e aqui estou incluindo todo o que tem a ver com religião, não somente o cristianismo, não somente os crentes evangélicos, mas vai piorar, Agora, sendo mais específico, para a igreja cristã, a igreja de Cristo aqui no Brasil, a igreja evangélica, as coisas vão estreitar, as coisas vão apertar, e a gente tem que estar preparado, estar com os olhos da fé aberto, bem aberto mesmo, em nome de Jesus. Irmãos, como eu vou falar essas coisas? Agora aqui no Brasil existe uma grande quantidade de pessoas, que hoje em dia eles se autodenominam profetas, e muitos não se autodenominam nada, sino que assim, como eu falo e como falam aqui no Brasil, eu tenho aprendido, as pessoas querem ser profetas na marra, as pessoas querem profetizar na marra, baseando-se em que o Espírito de Deus está sobre nós. Então as pessoas, todo mundo quer ser profeta, todo mundo quer profetizar, O apóstolo Paulo, ele falou que dele e todos profetizassem, mas ele sabia que não todos foram chamados, e eu também sei que nem todos foram chamados para o ministério profético, nem todos têm chamado para ser profeta, nem todos foram convocados para esse ofício, nem todos têm o dom profético, mas,
Hoje em dia existe uma grande quantidade de pessoas que andam liberando, andam profetizando palavras, usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus, dizendo que assim foi que Deus me disse, dizendo que foi inspiração divina. Então, irmãos, é muito delicado isso, sabe? É muito complicado porque a gente eu estive conversando com algumas pessoas ontem e falei com a minha pastora, né, a minha mãe espiritual, aquela que me dá cobertura ministerial, a apóstolo Marlene Solé, da Venezuela, e eu estive conversando sobre como está o Brasil, a minha perspectiva espiritual daqui, da nação brasileira. Irmãos, e eu tenho que ser bem honesto, eu tive que ser bem honesto, como profeta e como filho de Deus, né? Tudo aquilo que está se tramando nas esferas espirituais, né? O cenário espiritual, o cenário de tudo aqui no Brasil. Eu tive que falar assim mais resumido, de forma resumida. Irmãos, é muito triste, né? Como aqueles cabeças, por dizer assim, aqueles que deveriam ser cabeças, aqueles que deveriam ser referência para a igreja, para o Brasil, aqueles que deveriam, e eu falo, irmão, com toda a autoridade, com toda a propriedade, deveriam, porque não estão fazendo, não estão cumprindo com o seu papel. Muitos dos líderes principais da igreja têm perdido a sua essência, estão se perdendo no caminho, se é que já não estão perdidos faz tempo e somente estão nas suas congregações ou ministério por status somente, por manter uma imagem, por manter um nome, né? Porque assim, o homem nesse mundo estava preocupado com a imagem, com o nome dele, com o nome do ministério dele, com a fachada, com a imagem dele, com a figura dele, né? E é interessante que o homem nesses dias, os líderes que estão hoje em dia estão gostando da idolatria, estão gostando de serem honrados, estão gostando de serem idolatrados pelo povo. E o povo imaturo, o povo cego, a Bíblia diz que meu povo perece por falta de revelação, né? Meu povo perece por falta de conhecimento, e a Bíblia diz que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Então o povo está perecendo, o povo está cego, a igreja está perecendo por falta de conhecer Jesus, por falta de conhecer a verdade, por falta de revelação. Então, como os líderes sabem isso, que o povo é realmente manipulável, né? O povo é manipulável, a grande maioria é manipulável por causa dos líderes, por causa da posição de um nome, de um cara reconhecido no Brasil. Então o povo é manipulável, então o povo vê eles como super-heróis, como super estrelas, né? Como quase semideuses, né? E infelizmente a sua esperança estão colocados neles, naquilo que eles falam, naquilo que eles dizem. Então eles superestimam, super honram de uma forma que não merece. Então, irmãos, é muito triste como está aqui a condição da igreja aqui no Brasil, né? E eu tenho pensado muito nisso, né? Eu tenho pensado, ontem eu recebi uma mensagem de uma visão, né? De uma visão profética, de uma visão daqui do Brasil. E a pessoa que teve essa visão, a pessoa que teve essa revelação, essa visão, esse sonho, eu acredito que foi uma visão, foi uma mulher orando, estava um grupo de intercessão lá na Venezuela, e eu recebi essa palavra, né? Eu não vou compartilhar essa palavra por aqui, né? Mas em essência, em resumo, essa palavra fala de que ela viu a mulher, ela viu o Cristo Redentor, né? Todo mundo conhece o Cristo Redentor aqui no Brasil, né? Infelizmente tem se tornado um símbolo que identifica a nação brasileira, né? O Cristo Redentor. Mas
E debaixo do Cristo Redentor havia uma multidão de homens, uma multidão de pessoas com Bíblias nas mãos, estavam numa piscina, né, celebrando, festejando. Era tipo uma algaravia, tipo uma coisa, um bacanal, vamos falar assim, usando essa palavra que é muito feia, mas realmente era feio. E estavam homens com Bíblia nas mãos, e de repente veio a voz do Senhor falando para aqueles homens ou para aquela mulher que teve aquela visão, que eles têm me desonrado. Deus estava falando e está falando, irmãos. Deus está falando. Não é a primeira vez que eu falo isso. Não é a primeira vez que o Espírito Santo me leva a falar isso para a igreja brasileira. E essa palavra somente faz reforçar e confirmar o que Deus tem falado através da minha pessoa como boca de Deus aqui no Brasil, né? Essa palavra somente confirmou mais ainda, fortaleceu a minha fé, as minhas convicções proféticas sobre o cenário brasileiro, o cenário da igreja, o cenário da liderança cristã, entre aspas, né? Disse-se cristã. E Deus falava, e Deus está falando para a igreja: vocês têm me dado as costas. Igreja brasileira, vocês têm me dado as costas. Você tem posto a sua confiança em um falso Cristo, em um falso Redentor, em um falso Messias. Você tem se enchido e preenchido em seu coração de idolatria. Você tem me tirado do primeiro lugar. Você tem me tirado do seu coração. Então Deus está triste. Deus está pronto para manifestar justiça e juízo sobre o Brasil. E naquela visão, irmãos, naquela visão, o Cristo Redentor, ele desabava, ele era destruído, ele caía, e todo aquele Cristo caía em cima daquela geração, daqueles homens que estavam com Bíblia nas mãos, irmãos. E quando eu li essa palavra, eu senti temor, eu senti um estremecimento no meu coração, diante de Deus, diante do Pai, diante do Filho, que é Jesus Cristo, meu Salvador, e diante do Espírito Santo que habita e que mora todos os dias comigo. E eu dou glória a Deus. Então, irmãos, eu senti muito temor. Então, essa palavra, aquilo que Deus está falando, irmãos, é para ter medo. Eu estou cansado de falar. Na verdade, eu não estou cansado. Se é para mim repetir de novo toda essa palavra, se é para mim dizer a mesma coisa sempre, até que a igreja entenda, ou pelo menos para que Deus veja que eu estou fazendo a minha parte como um Jonas nessa geração, eu vou fazer. Eu vou pregar, assim como um Noé, assim como um Enoque na sua geração, que levou a palavra de justiça para a sua geração pervertida, e ele foi arrebatado. Então eu vou levar essa palavra, irmãos. Deus está preparado para derramar juízo. Esse falso cristianismo vai ser destruído. Essa falsa religiosidade, essa falsa espiritualidade que muitos homens aqui no Brasil estão demonstrando, uma falsa espiritualidade. Irmãos, essa falsa espiritualidade que muitos estão demonstrando aqui no Brasil é simplesmente para atrair pessoas, para enganar pessoas, para manter seguidores, né, para manter um nome, para criar uma fama, para manter um status religioso ou espiritual diante de uma nação, para manter uma imagem. É isso que esses líderes estão fazendo. É isso que todos esses homens estão fazendo. E nessa imagem, nessa revelação, o Cristo Redentor caía ali, era destruído. Eu acredito que era de cima para baixo. Então, creio que Deus é quem vai fazer isso. Deus é quem vai fazer uma destruição daquele falso cristianismo, daquela idolatria, irmãos. Idolatria, a palavra forte, a palavra é idolatria. A igreja tem se tornado idólatra. A igreja, o povo brasileiro tem se tornado idólatra porque tem tirado, aleluia, tem tirado a Deus do primeiro lugar. Tem tirado
aleluia, o Espírito Santo do lugar que ele deveria estar, tem tirado o nome de Jesus dos seus corações e tem colocado outros nomes, tem colocado imagens de outros homens, tem colocado imagem de outras pessoas, tem colocado imagem de falsos cristos e de falsos messias, de falsos ungidos nos seus corações, e a igreja tem colocado a sua confiança, a sua esperança em homens mortais, em homens pecadores, em homens que não levam a salvação e que nunca jamais trarão uma salvação para a humanidade, homens que não vão trazer uma mudança para o Brasil. Não, irmão, igreja brasileira, homem nenhum vai transformar o Brasil. Nenhum homem vai transformar esta nação. Essa nação vai ser transformada pelo poder de Deus, pela ação de Deus, pela intervenção de Deus na história brasileira. Mas Deus, Ele quer usar a sua igreja. Ele quer usar aos seus escolhidos. Escute bem claro. Deus, Ele quer usar os seus escolhidos. Além da igreja, Deus quer usar unicamente os seus escolhidos. E eu vou falar, os seus escolhidos, irmãos, são homens que clamam, que se identificam com a igreja, homens que clamam, que se identificam com a nação brasileira, homens que choram, que amam a nação realmente, mas que por cima de tudo amam a Deus e nunca deixarão se contaminar com a idolatria a homens. Nunca deixaram corromper o seu coração com a adoração, com a superestimação a homens carnais e pecadores, seja cristão ou não, seja evangélico ou seja um político comum. Deus está pronto e preparado para fazer justiça sobre o Brasil, sobre aqueles que usam a palavra de Deus, sobre aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. Irmãos, tudo isso é verdade. Então, irmão, temos que ter muito cuidado, temos que ter muito cuidado. Então, irmãos, precisamente nesse tempo, Deus deve levantar homens, servos de Deus, né, realmente possuídos, realmente que entendam, né, que entendam e discernam os tempos que estão sendo preparados, que se estão formando aqui no Brasil, que está sendo gerado aqui na nação brasileira. Então, irmãos, a igreja de Jesus Cristo deve ter o Espírito Santo agindo de forma viva, ativado nela, o Espírito Santo. O Espírito Santo deve estar na igreja brasileira. O Espírito Santo deve estar realmente operando. O Espírito Santo deve estar governando. O Espírito Santo deve estar tomando o controle total e absoluto da igreja, né? A Bíblia fala em Romanos 8,14, e eu nunca vou deixar de falar essa palavra: aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Então, irmão, a igreja de Jesus deve ter o Espírito hoje. Hoje, no tempo de Deus, nós temos que estar entendidos, porque se você não tem o Espírito Santo, você não vai entender nada, você não vai entender absolutamente. E se você não tiver o Espírito Santo, você está propenso a cair nas trevas, você está propenso a se deixar manipular, a se deixar enganar, né? A se deixar contaminar com a sujeira, né, com a mentira, com o engano, né? Então Deus hoje Ele quer se revelar para a igreja. Deus quer se revelar para o Brasil. Deus quer se revelar como o Deus da verdade. Como o Deus da verdade. O Deus, aleluia, que está por cima de todo nome. Deus vai destruir igreja. Deus vai destruir todo nome. Todo nome que o homem tem criado, que o homem tem se esforçado e ralado para manter, para construir, Deus vai destruir isso. Deus vai destruir aqui no Brasil. Deus vai humilhar tudo isso.
Deus vai humilhar tudo isso, tudo aquilo que o homem tem se esforçado por criar, tudo aquilo que o homem tem corrido atrás para formar, para criar, que tem forjado na marra e usando a palavra e usando o nome de Jesus. Deus vai fazer com que tudo isso caia como um grande peso mortal sobre as suas vidas. Mortal sobre as suas vidas. Então, irmãos, estamos vendo tempos perigosos, tempos realmente que nós temos que prestar atenção. Nós temos que prestar atenção. Então, irmãos, aleluia, eu vou realmente ver, né? Eu vou observar, eu estou observando tudo aquilo que está acontecendo, né? Eu não sou um super-homem, não sou ninguém, né? Comparado a Jesus, comparado ao Deus Todo-Poderoso, eu não sou nada, né? Eu simplesmente, humildemente, sou um homem de carne e osso, que dentro dele está um espírito de um Deus perfeito. Parece algo incrível e ilógico, mas somente Deus faz isso, né? Glória a Deus. E que por vontade dele, por vontade de Deus, né? Ele me escolheu, ele me chamou como um profeta para esta nação, né? Para o reino de Deus, para o Brasil, sobre o Brasil, para declarar a palavra de Deus. E, irmão, eu tenho medo. Eu posso falar para essas pessoas que estão se intitulando e buscando ser profetas na marra, irmão, não busque, não procure esse lugar onde eu estou. Não procure de jeito nenhum. Não se esforce por buscar ser profeta. Não se esforce por buscar ser um homem que fala, assim diz o Senhor. Não se esforce na marra, irmão. Não queira, né? Como dizem aqui, não busque essa cadeira. Não procure essa cadeira. Não se esforce por essa cadeira. Porque você não sabe ainda, irmão, você não entende. É para poucos homens. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. A gente sofre. A gente tem problemas. A gente não é somente um profeta que está aí levando ou liberando palavras, né? A gente tem problemas aqui em casa, a gente tem problemas pessoais, a gente tem problemas ministeriais, a gente tem problema a nível da igreja, a gente tem problemas, irmãos, por causa do ministério, por causa do chamado, por causa da identidade e da essência que Deus derramou sobre nós e que nós obedecemos isso, que nós queremos realmente manter, com tal de agradar a Deus, com tal de agradar aquele que me chamou, com tal de agradar aquele que nos chamou, que nos escolheu, que nos convocou para estar neste ofício, para estar no ministério, para exercer este chamado celestial. Irmão, o chamado celestial não é qualquer chamado, não é qualquer coisa que você pode dizer, hoje eu sou profeta, hoje eu sou isso, eu falo assim, Deus me falou, irmão, não é coisa de qualquer louco. É uma coisa que Deus chama celestialmente, Deus escolhe a dedo. Por isso que eu falo, não é para qualquer um esse ministério. Assim como o ministério apostólico não é um ministério para qualquer um, é um ministério para alguns escolhidos, né? Porque se fosse para todos, Deus tivesse chamado, escolhido a toda aquela multidão, e Jesus escolheu 12, os primeiros 12 apóstolos, e depois escolheu o apóstolo Paulo, se revelou ele pessoalmente, apóstolo Paulo, glória a Deus. E assim, desse jeito, Deus tem se revelado a outros homens também, tem se revelado de muitas formas e de muitas maneiras, tem trazido a revelação do ministério, e muitos homens não têm querido aceitar. Muitos de nós sabemos que o ministério é difícil, sabemos que o ministério é um fogo, sabemos que o ministério pesa, sabemos que o ministério realmente é algo que pesa, que dói, que a gente vai sofrer mesmo, e a gente muitas vezes tem dito não para Deus, e Deus somente disse, obedeça, você vai me obedecer, eu te escolhi, então você tem que me obedecer. Mas a gente muitas vezes fica lutando e relutando contra Deus, porque a gente não quer aceitar o ministério, porque a gente não quer viver tipo do jeito que Deus quer para nós, do jeito que Deus quer que nós vivamos. Irmãos, vocês acham que eu estou aqui nessa nação por vontade própria? Não. Eu não estou aqui no Brasil por vontade própria. Eu não estou aqui neste país por vontade própria, irmãos. Já faz anos que eu estou aqui, mas mesmo assim, até hoje eu estou em contra da minha vontade. Porque, irmãos, eu entendi
que não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. E Deus sabe isso. Deus conhece meu coração. O Espírito Santo, que mora comigo todos os dias, ele sabe que eu estou aqui em contra da minha vontade. Mas é menester meu, né? É um dever meu obedecer ele. Ai de mim se não obedeço. Ai de mim se não obedeço no ministério que ele me chamou. Irmãos, para a gente se assentar nessa cadeira de autoridade ou do chamado, falando assim, a gente tem que renunciar e deixar muita coisa, irmão. A gente deixou muita coisa para trás, a gente abandonou na marra, literalmente, muita coisa, falando. A gente sofreu porque a gente muitas vezes, assim como você, assim como muitos líderes, tem ralado, tem forjado, tem criado uma imagem, tem buscado se superar a si mesmo, tem buscado um status e todas essas coisas são boas aos olhos humanos. E eu também estava buscando essas coisas, mas Deus, ele teve que intervir, ele teve que entrar na minha história, né, e se revelar e me chamar, né, e me colocar no vale da decisão, porque eu decidi. Eu teve que decidir, enquanto da minha vontade, né? Eu decidi, claro, e mais depois que Deus falar para mim, se eu não obedecer, se eu continuo buscando para mim grandes coisas, eu certamente ia morrer. Claro que eu ia decidir obedecer ao Senhor, né? Eu não quero morrer em desobediência. Então, irmãos, hoje Deus está fazendo assim com muitos aqui no Brasil. Deus está fazendo muito com muitos homens que estão ralando, que estão forjando nomes, estão querendo buscar grandes coisas para eles, estão buscando grandes coisas para os seus ministérios, para os seus nomes, para o seu status, buscando um status, buscando algo grande, serem reconhecidos no Brasil e no mundo, serem reconhecidos como grandes pastores de Deus, como grandes profetas de Deus, como grandes apóstolos de Deus, irmão. Homens que estão buscando isso, irmão, são coisas que a gente não busca, sabe? A única coisa que tem que buscar é a Deus, é a Jesus. Ele nos manda, disse assim a palavra, que buscai-me e vivereis. É isso que ele nos manda. Ele não manda buscar e ser profeta. Ele não manda buscar e ser apóstolo, não. Não, ele disse buscai-me e vivereis. Enquanto a dons, ele disse assim, através do apóstolo Paulo, procurai os melhores dons. E depois ele começa falando sobre o amor. Os melhores dons, todos os dons estão baseados e fundamentados no amor. Então, igreja, irmão, o que você e eu devemos procurar hoje é o amor, o dom perfeito. Porque sem o amor de Deus no teu ministério, você é um nada absoluto, é um vazio, você não serve para nada, você não presta. Sem amor você não serve, você é uma fachada, você é uma mentira, você é um engano, né? Você é um engano sem o amor, porque o amor é Deus, o amor é Jesus, é aquele que enche, é a essência da vida do ministério, é o amor, porque o amor é Deus. O dom por si mesmo, ele opera, mas sem o amor na vida da pessoa, o dom está morto, está vazio. Você pode até fazer milagres, você pode até ressuscitar morto, você pode profetizar, você pode curar enfermidades, né? Pegar em serpentes, mas se não tiver amor, se não tiver Deus dentro do teu ministério, do teu chamado, irmão, você não é nada, você não vai ser nada, você está frito, você está morto. O teu ministério não tem sentido, o teu ministério está realmente vazio, né? Seco, porque o amor é a vida. Então, sem vida, uma árvore está seca, né? Sem vida, um corpo está seco. Sem vida, a gente é vazio, a gente somente é um corpo vazio, agindo sem vida. Então, o ministério, os ministros que estão agora no Brasil agindo assim, usando somente o nome de Jesus, usando a palavra de Deus, né? Gostando e buscando e procurando serem idolatrados, serem superestimados, serem super honrados. Esses ministros estão vazios. E assim como aquela visão que aquele irmão teve, que eu comentei agora, o Cristo Redentor, ele caía em cima dessas pessoas, ele era destruído.
E aqueles homens que estavam numa piscina tomando banho e desfrutando e bebendo e tudo aquilo, né? Estavam com Bíblia nas mãos. Usavam a palavra. Mas o peso do Cristo Redentor, o Cristo Redentor representa um falso Cristo, um falso Messias, um falso Deus, uma falsa religiosidade, uma falsa religião, né? Um falso Deus. O Cristo Redentor a mim não me representa, eu falo com toda sinceridade, porque Jesus ele não veio a trazer uma imagem. Ele falou, eu vim para que tenham vida e para que tenham abundância, simplesmente. Porque se Jesus ele tivesse vindo buscar uma imagem, ele tivesse vindo para cá, para a terra, a manter uma imagem, a criar uma imagem, ele não queria ser morto. Ele queria se manter o super cara, o homem santo, o ungido, o Messias, o rei. Mas ele não, ele disse a palavra que ele se humilhou, ele se entregou. Ele morreu na cruz, né? Ele foi rejeitado, ele foi cuspido, bateram na cara dele. Ele foi açoitado com mais de 40 açoites. Então, irmãos, Jesus ele não veio se importar com ele. E é isso que nós, é isso que você, mesmo que você não queira reconhecer, pessoas, homens, esses grandes pastores daqui do Brasil que estão buscando nome, renome, estão buscando fama, estão buscando reconhecimento, estão buscando superestimação da igreja, estão buscando uma honra que não merecem, que não é deles, nem para eles, né? Estão buscando serem vistos como grandes homens, como super-homens, humildes, irmãos, e no seu coração existem intenções malignas, intenções totalmente diabólicas e carnais. Então Jesus ele veio para morrer. Então esses homens que falam e usam a palavra e falam o nome de Jesus, eles não estão com a intenção do Espírito Santo que estava em Jesus. Eles não têm essa intenção. Eles não querem morrer. Porque se esses homens que são representantes da igreja aqui do Brasil, eles quiseram morrer por causa de Jesus, se eles quiseram morrer, eles falam a verdade. Eles vivem a verdade. Eles não se importam com o seu nome. Eles não se importam com a sua imagem. Eles não se importam com o seu ministério. Eles falaram a verdade. Eles pregaram a palavra que a pessoa se ofenda. Eles pregam a mensagem que as pessoas não gostam. Assim como Jesus pregava e falava para os religiosos, para os fariseus da época. Que tanto assim Jesus ganhou o ódio das pessoas de graça. Não, nem sequer foi de graça. Por quê? Porque Jesus falava a verdade. Porque Jesus confrontava na cara deles. Jesus confrontava e chamava eles de filhos do diabo. Jesus falava, vocês são fariseus hipócritas. Jesus muitas vezes falou, ai de vocês hipócritas, ai de vocês fariseus. Irmãos, e a palavra ai não existe no hebraico. A palavra ai, a palavra traduzida, né, para nós hoje, dessa palavra ai significa maldição, um maldito, uma palavra de maldição. Então Jesus amaldiçoava diretamente os fariseus na cara deles, e eles entendiam, e era por isso que eles tinham raiva de Jesus. Por isso que eles queriam matar todos os dias direto, queriam matar, e tramavam armadilha, tramavam coisas para Jesus cair, para pegar a Jesus e matar ele. Porque Jesus, ele não era um cara fácil. Todo mundo vê Jesus como uma mansa ovelhinha. Todo mundo vê Jesus aí, um homem manso. Irmão, Jesus era manso de coração. Entenda bem, ele era manso e humilde de coração. É isso que diz a palavra de Deus. Ele era humilde de coração. Mas, quando ele falava com as pessoas, quando ele pregava a palavra de Deus, quando ele veio trazer a palavra, ele falava com autoridade. E essa autoridade era representada com a forma como ele ministrava. Era uma palavra, era um evangelho agressivo contra quem? Contra a religiosidade e contra o religioso. Jesus era agressivo. A mensagem do reino de Deus, a mensagem do evangelho é uma mensagem agressiva que o religioso nunca jamais vai aceitar. O religioso nunca vai aceitar a mensagem de Jesus, a mensagem de arrependimento, a mensagem de confronto, a mensagem que vai confrontar a pessoa, que vai tirar do oculto, do escondido do coração da pessoa. E por isso que Jesus falava isso, porque Jesus conhecia, ele sabia quem ele estava falando. Então, os homens de hoje, os grandes líderes, mega líderes daqui do Brasil, eles não querem passar por isso.
Eles querem manter a sua honra, eles querem manter o seu status, eles querem ser vistos como homens bons no Brasil, eles querem ser vistos como exemplo. Para mim, irmãos, eu falo bem claro, para mim, eles não são nada, para mim, falo de mim, somente de mim. Como filho de Deus, eles não me representam. Esses homens não me representam. Porque eles não querem sofrer por causa do Evangelho. Eles têm medo de falar o Evangelho de verdade. Eles mostram somente a palavra de Deus, eles mostram uma Bíblia, eles mostram um status, eles mostram e querem mostrar e demonstrar uma falsa religião, né? Um falso Cristo, um falso Messias e tudo aquilo, mas eles não querem sofrer. Mas o que Deus tem falado é que vem um tempo de destruição. Deus vai fazer cair a sua falsa religião. Deus vai fazer cair sobre eles, aleluia. Deus vai fazer cair, aleluia, esse falso Messias, esse falso Cristo, esse falso Redentor. Deus vai fazer cair sobre eles, porque tem dado as costas para Deus. E essa palavra é para a liderança específica e para a igreja. Tem dado as costas para Deus. Tem se tornado contra Deus. Tem desonrado o nome de Deus. Tem desonrado o nome de Jesus. Tem desonrado a pessoa do Espírito Santo. Tem humilhado o coração de Deus com as suas atitudes, com as suas intenções. E Deus sabe isso. Deus conhece o seu coração. Então eu falo isso. Se porventura essa mensagem é compartilhada, compartilhe o máximo possível até chegarem ao máximo do brasileiro, ao máximo da igreja. Compartilhem essa palavra, compartilhem essa mensagem. Compartilhem, daqui a pouco eu estarei também compartilhando mais mensagens da parte de Deus. Mas, irmãos, são coisas que nós precisamos saber. São coisas que nós precisamos estar alerta mesmo, como homem, como filho de Deus, como igreja, irmão. Vocês acham que essa pandemia está destruindo pessoas por quê? Que essa pandemia está matando gente por quê? Não é porque sejamos bonitos, não é porque sejamos justos. É porque Deus, quando Deus manda uma doença, uma praga e permite uma praga sobre uma nação ou sobre o mundo, é porque o mundo está voltado contra ele, porque o pecado, as consequências do pecado é morte. As consequências do pecado é morte. É morte. A gente vai viver por fazer o bem somente quando a gente se torne um Jesus. Então você vai morrer por causa de Jesus, por causa do Evangelho, quando você se torne a mensagem da verdade, a mensagem da justiça da verdade de Deus. E ali o mundo vai querer te matar. Ali o religioso vai querer te matar. As pessoas vão querer te destruir. Vai querer destruir o teu nome, vai querer destruir a tua imagem, vai querer destruir o teu ministério, vai querer destruir o teu chamado, porque você está sendo um instrumento da verdade e da justiça. Está falando realmente o que Deus te manda falar e não aquilo que o homem quer falar. E não aquilo que o homem quer escutar. Então, esses homens estão falando somente aquilo que o mundo quer ouvir, que a igreja quer ouvir, que o religioso quer ouvir, para agradar as pessoas. Porque humanamente, quem quer desagradar as pessoas? Ninguém, né? Todo mundo quer agradar a todo mundo. Mas, irmão, às vezes eu me torno muito desagradável para muitas pessoas. Falo de mim, de César. Eu me torno desagradável porque, irmãos, eu não vim para agradar a ninguém. Eu sei a que eu vim para cá, para o Brasil. Eu sei, se Deus mesmo se tornou desagradável para mim, porque eu vim para cá, para o Brasil, a obedecer a Deus. Mesmo eu não querendo vir, eu queria e quero estar na Venezuela, no meu país. Mas eu vim para cá em contra da minha vontade, mas eu escutei a verdade. Se eu desobedecer, se eu continuo buscando para mim, para César, para a minha imagem, para o meu ministério, né, coisas grandes, ele vai me destruir, Deus vai me matar. Mas eu não quero morrer em desobediência. Eu não quero morrer desobedecendo a voz e a palavra de Deus. Não, eu quero me tornar, se for necessário, se for possível, eu quero me tornar desagradável para o religioso, desagradável até para a igreja, com tal de eu cumprir e viver o meu ministério, para que a igreja obedeça, para que o homem de Deus obedeça, para que aqueles que tenham ouvidos para ouvir, ouçam e obedeçam a Deus, do mesmo jeito que assim eu obedeci, do mesmo jeito que eu obedeci a Deus. Então, pessoas, igreja, nós temos que obedecer, porque Deus não vai agradar a nós, Deus não vai consentir a nós, Deus quer que nós obedeçamos simplesmente. E se nós não obedecemos, a consequência da desobediência é morte. A consequência da desobediência é destruição, é castigo, é juízo, é punição.
Deus nunca vai dar um presente àquele que é desobediente. Aquele que é desobediente vai levar a peia, né? Espiritualmente e fisicamente. Então Deus, Ele é justo, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é um pai que ama, mas Deus corrige, Deus castiga ao filho que ama. E Deus, irmãos, Deus ama o Brasil. Deus ama a sua igreja, Deus ama a sua noiva. E se Deus ama, então, irmão, se a igreja está fazendo as coisas erradas, se os homens estão mentindo e enganando, estão usando o nome de Jesus, estão vivendo a mentira e falsidade, Deus vai castigar. Deus vai trazer punição. Deus vai trazer justiça e juízo sobre a igreja, principalmente sobre aqueles que deveriam ser exemplo e que deveriam levar a igreja ao conhecimento da verdade em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, essa é a palavra que hoje, nessa manhã, eu queria transmitir, né, como um devocional, em nome de Jesus. Quem tenha ouvidos para ouvir, que ouça. Quem quer aceitar essa mensagem, aceite. Mas em nome de Jesus, irmãos, se você aceitou, acreditou, então compartilhe, né? Compartilhe essa palavra. Eu falo para Lu, compartilhe essa palavra o máximo que você puder nos teus grupos. Compartilhe a irmã Lilicinete Carreiro, compartilhe essa palavra, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o nome de Jesus seja realmente divulgado, que o temor de Deus volte para a igreja, que o terror a Deus volte sobre o coração da igreja, da noiva, porque Deus está voltando, Jesus está voltando a buscar a sua noiva, mas Ele precisa purificar a sua casa. Ele precisa purificar a sua casa, e Ele vai purificar. Eu aprendi sempre que a ordem começa pela casa, a limpeza, a purificação começa pela casa. Não começa pelos que estão fora da casa. Começa aqui, dentro de casa. Começa a justiça de Deus. É aqui que começa. Deus começa a trazer fundamentos na casa. Amém? Glória a Deus. Obrigado, irmã Lilicina. A gente compartilha muito mais nos grupos que você tem de amizade, de amigas, de amigos, em nome de Jesus. Compartilha em nome de Jesus, né? Porque Deus, Ele está interessado, né? Deus está interessado, irmão. Ontem eu estava escutando aquela palavra, né? Me lembrei agora, a irmã Lilizinete. Irmão, eu fiquei muito preocupado, porque assim como esse irmãozinho, muitos estão profetizando, né, usando o nome de Jesus, estão dizendo coisas. Eu vou falar assim, estão falando loucuras. São loucuras. Coisas que Deus não mandou, coisas que são do seu próprio coração, que o coração está enganando, né? Cada vez eu vejo mais esse versículo se tornando realidade, né? Que o coração é mais enganoso, mais que qualquer coisa. E é terrivelmente corrupto. O nosso coração é corrupto. Então o nosso coração inventa, cria palavras que nos faz pensar que é Deus que está falando. Que nos faz acreditar que realmente é o Espírito Santo. Mas é o coração nosso que é enganoso, que é o mentiroso, que é corrupto. E muita gente está se deixando enganar. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmão. Eu já passei por isso, já fui enganado pelo meu coração. E é muito triste, é muito vergonhoso quando a gente entende e aceita e reconhece que foi realmente o meu coração, foi o meu eu me enganando, porque era aquilo que eu queria. O nosso coração sempre vai falar para seu próprio benefício. Então o nosso coração, muitas vezes, o ódio, a raiva que existe dentro de nós, vai ser uma ferramenta do nosso coração. E o coração vai trazer palavras de que assim diz o Senhor, e que vem destruição, e vem, irmão, Deus, disse a palavra de Deus, Deus não se alegra com a morte do pecador. Deus não faz festa, Deus não aplaude quando um pecador morre. Ele se entristece. Ele não quer trazer destruição porque ele quer, não. Deus, Ele envia os seus profetas sempre para alertar ao povo, para alertar a igreja. Deus sempre usa uma voz profética. Se o povo não se arrepende, Ele manda o juízo, Ele vai trazer o castigo. Se o povo se arrepende, se humilha, Deus, Ele diz assim, não, eu vou me arrepender do mal e agora não vou trazer destruição. É isso que Deus sempre faz. A Bíblia diz que Deus se arrepende do mal, porque Ele é um Deus misericordioso de geração em geração. Ou seja, Deus não gosta de fazer esse juízo, castigo. Ele não se alegra, mas quando o povo desobedece, quando o povo faz a coisa contrária a Ele, a sua vontade, Ele vai ter que tomar medidas, Ele vai ter que trazer o castigo, Ele vai trazer juízo.
Até que o povo entenda e diga: meu Deus, Senhor, me arrependo, nos perdoa, purifica, limpa-nos, Senhor. Reconhecemos que somos pecadores. É isso que Deus está esperando. Mas Deus não vai forçar a ninguém. Deus está esperando que o povo, voluntariamente, de coração, entenda, aceite a palavra de Deus, reconheça que está em pecado, reconheça que tem se separado de Deus e que voltem para Deus. E Deus vai trazer um tempo de refrigério, como disse o apóstolo Pedro, né? Arrependam-se debaixo da poderosa mão de Deus para que venham tempos de refrigério. Então é ali que Deus vai trazer um tempo de refrigério, um tempo bom, um tempo de alegria, um tempo de despertar, um tempo de avivamento. Tanto faz o tempo que você pense, Deus vai trazer um tempo favorável sobre a igreja, sobre a nação brasileira, sempre e quando o povo venha a aceitar a palavra que confronta, a palavra que muitas vezes para eles são uma afronta, a palavra que muitas vezes, né, é uma ofensa, assim como os religiosos, que muitos se perderam por não aceitar a Jesus, por não reconhecer que Jesus era o Messias, mas também muitos aceitaram e reconheceram e viveram e se entregaram e morreram por Jesus e para Jesus, assim como o apóstolo Paulo, que era fariseu de fariseu, mas ele aceitou o chamado, ele se humilhou também e viveu para Deus e foi decapitado, perdeu a cabeça por seguir a Jesus. Só que agora, esses homens de hoje aqui no Brasil, eles não querem perder a cabeça, eles não querem morrer, eles não querem realmente padecer, e eles não ensinam à igreja isso, porque estão levando um falso evangelho, um falso Cristo, um falso Messias, um falso Redentor, uma falsa religião, criando e tornando pessoas mais religiosas do que eles, como disse Jesus para os fariseus, tornando essas pessoas mais merecedoras do inferno do que eles mesmos. Que Deus tenha misericórdia da igreja aqui no Brasil. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Amém? Em nome de Jesus, bom dia para todos. Em nome de Jesus, amo vocês. Né? Deus está revelando o seu amor através do castigo, através do juízo. Deus revela porque Ele não se alegra com a morte do pecador. Ele não se alegra, nem se alegrará jamais. Mas Ele espera e anela de coração que nós venhamos nos arrepender e nos humilhar diante dEle, de coração, para que Ele venha trazer limpeza, para que Ele venha purificar o Brasil, para que Ele venha purificar principalmente a igreja de Jesus, a sua noiva. Amém? Bom dia em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Lu. Deus abençoe a irmã Lilicinete em nome de Jesus. E os demais irmãos que estiveram ali escutando e saíram. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu sei que essa palavra não é um doce de mamão que você gostaria, né? Mas é uma palavra de Deus, né? É uma palavra do Senhor que vai gerar vida para aqueles que aceitam essa palavra. Vai gerar salvação, vai gerar arrependimento, vai gerar conversão na alma daquele que se estava desviando da verdade. Amém? Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia.